a gente pode gostar do governo, pode não gostar do governo. Nossa, eu tô tão mais baixinho. A gente pode gostar do governo e pode não gostar do governo, né? A gente pode achar o governo Bolsonaro bom, ruim. Isso pouco importa, é a nossa opinião. Para isso tem um troço chamado eleição, né? E nas eleições você vai lá e troca o presidente, você vai lá e confirma o presidente. Mas o presidente tem que poder governar. O presidente tem que poder governar. Seja o Bolsonaro, seja qualquer outro que venha a sucedê-lo e todos os outros que o antecederam. Mas, no Brasil, a nossa Constituição é montada de um jeito que permite, pela interpretação, digamos, abusada do Supremo Tribunal Federal, que aquela ideia de harmonia entre os poderes não vale a muita coisa, né? Quem vale mesmo, que vale mesmo é o Poder Judiciário. O Poder Legislativo, o Poder Executivo, eles até mandam, mas o Poder Judiciário acha, e porque ele acha vale, essa que é a questão, né? Se você é uma formiga e encontra o elefante, você pode se achar suficientemente forte para enfrentar o elefante, mas é melhor não fazer isso, porque não vai dar certo. Só que os ministros do Supremo fazem isso e dá certo, porque eles são aqueles que interpretam a Carta Constitucional e resolveram interpretar a Carta Constitucional ao estilo deles, absolutamente ativista. Então veja só, ontem a gente teve 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, 3, para não, na falta de uma ou duas, 3 tomadas monocraticamente por 3 ministros diferentes envolvendo o governo federal. Uma decisão é indiscutível. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que fica debaixo do general Augusto Heleno, dar informações sobre os relatórios que teriam sido entregues por ela, a ABIN, à defesa do Flávio Bolsonaro. É uma denúncia de uma gravidade muito grande. Quer dizer, é inconcebível, ou pelo menos reprovável, sabe-se lá em que termos de reprovação, que um governo use sua estrutura, use as suas informações para suprir a defesa do filho do presidente da República. É muito grave, mas assim, muito grave. Então essa decisão da Carmen Lúcia, solicitando informações, que foi feita a pedido de um partido político, etc., não vem ao caso, não importa. Importa é que faz sentido. Faz sentido o Supremo Tribunal Federal determinar ao general Augusto Heleno que preste as informações. Isso é uma discussão pequena, né? Não faz sentido o Poder Judiciário não entrar numa discussão desse tipo, dada a gravidade do caso. Mas a gente teve outras 2 decisões, também monocráticas, de 2 ministros ativistas. Um é o Ricardo Lewandowski, o outro é o Edson Fachin, se metendo em assuntos típicos de governo, em política pública. Eles não foram eleitos para fazer política pública. Então vamos lá. O Ricardo Lewandowski determinou ao Ministério da Saúde que coloque datas no Plano Nacional de Vacinação. O Plano Nacional de Vacinação é um desastre. Assim, ontem a gente falava, esse ministro... meu xará, Eduardo Pazuello, é uma tragédia. Já deveria ter sido demitido há muito tempo. É de se perguntar se teria sido nomeado num outro país desses que a gente admira, né? Acho que não teria sido nomeado. Mas, se tivesse sido nomeado, teria sido demitido. Apresentou um plano porco, tosco, as contas não fecham e tal. Mas a gravidade do plano é um Plano Nacional de Vacinação sem vacina. É fantástico isso. Eu convido a Débora e o Pablo para comer comigo comida japonesa e vou num restaurante que não tem comida japonesa. Qual é o defeito? É o convite? Não, é ir num restaurante que não tem comida japonesa. Plano Nacional de Vacinação. Pressupõe o quê? Que tem um plano, que ele seja nacional e que tenha vacinação. Não tem vacinação, você pode fazer o plano nacional que você quiser. Então é plano nacional sem vacinação. É de um ridículo. Em julho, os Estados Unidos estavam comprando vacina. Lá atrás, primeiro trimestre, os países da Europa já estavam colocando dinheiro nas pesquisas de vacina. E o Brasil enrolando, cloroquinando, anitando, né? Não tem o tal do Anita, aquele remédio que o lunático
do ministro da Ciência e Tecnologia disse que curaria, né, um vermífugo que curaria a Covid-19, elas curaria as pessoas da Covid-19, não curar a Covid-19. Isso é um fracasso, isso é inacreditável. Bom, esse ministro Pazuello já deveria ter ido embora. Mas achar que o problema do Plano Nacional de Vacinação é o que o Ricardo Lewandowski falou, que é não ter as datas, é ridículo, porque ele pode ter um Plano Nacional de Vacinação com datas sem vacina. O que vai mudar? Nada. O Plano Nacional é pífio porque não tem vacina. Porque as vacinas não estão previstas. Porque do jeito que elas estão previstas, vão chegar... A gente vai, se der tudo certo, vacinar metade da população até o final do ano que vem. Enquanto outros países vão atingir taxas muito superiores, alguns chegando a 100% de vacinação. E a gente, na casa dos 50% ao final do ano que vem. Ao final do ano que vem, daqui 12 meses. Aí vai o Ricardo Lewandowski e fala, o senhor tem 48 horas para botar a data. Aí ele vai lá e põe a data. E aí, vai chegar a vacina porque ele pôs data? Não. Não é papel do Ministério da Saúde fazer o plano nacional? É. Por que não deixa ele fazer o plano nacional sem data mesmo? Porque não tem data, mas também não tem vacina. Na hora que chegar a vacina, será que vai ter problema não ter tido data? Não, eu quero a data. Mas quer por quê? Porque é ministro do Supremo Tribunal Federal? Então o senhor é mais do que o Pazuello? O senhor manda mais na saúde do que o ministro Pazuello? Que o ministro Pazuello não manda na saúde, a gente já aprendeu. Quem manda na saúde é o Jair Bolsonaro. Que o ministro Pazuello não tem autoridade nenhuma, a gente já aprendeu. Mas até aí, isso não é tarefa do Ricardo Lewandowski se meter nisso. E na outra sentença, na outra decisão de caráter liminar, o ministro Edson Fachin, outro ativista, porque nós estamos falando de ministros altamente ativistas. Lewandowski é uma coisa inacreditável. E o Edson Fachin também, ativista. Tudo ele dá liminar, tudo ele manda parar, tudo ele manda fazer. Eu não sei, será que esses caras não estão no emprego errado? Por que eles foram para o Poder Judiciário? Por que eles não disputaram uma eleição, né? Por que eles não foram ser candidatos a deputado federal, a senador? Ou então pega a vaga do Pazuello, quem sabe o Ricardo Lewandowski fosse um ministro melhor do que o Pazuello, que não é difícil, hein? Não é difícil, o Pazuello é muito ruim. Mas aí vem o Edson Fachin e diz o seguinte, olha, esse decreto que o presidente Bolsonaro baixou aí, zerando a alíquota das armas, não pode. Não pode, não. Mas não pode por quê? Veja, você pode ser a favor ou contra a liberação, a redução das alíquotas. Você pode ser a favor ou contra a política do presidente Bolsonaro sobre as armas. Isso é um problema de cada um. O presidente foi eleito com essa agenda, com essa bandeira. E aí ele baixou um decreto em que ele zera a alíquota de importação. Aí vai o Fachin e diz o seguinte, olha, o direito à vida vai estar muito impactado e também vai impactar a indústria nacional. Ué, mas peraí, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que se preocupar em proteger a indústria nacional, a indústria estrangeira? O que é isso? Mas onde já se viu? Então vem cá, se vai impactar a indústria nacional é porque vai vender menos armas brasileiras e vai vender mais armas estrangeiras que vão entrar com a alíquota zero. Bom, mas então a soma pelo cálculo dele vai dar mais do que zero, ou seja, o que vai entrar vai substituir o que se vende no Brasil e ainda vai ter mais gente comprando arma. A arma estrangeira vai ficar mais barata, mas ela vai ficar mais barata do que a arma nacional. O Edson Fachin fez essa conta. Aí ele fala que vai ter um aumento dramático de circulação de armas, o que é um absurdo o que ele está dizendo, mas assim, é de um absurdo. Eu não tenho arma, acho que eu não teria arma, não combina comigo. Mas vem cá, tem uma lei sobre o que você tem que fazer para ter arma, você tem que ter 25 anos, você tem que pedir na Polícia Federal, você não pode ter um inquérito policial nas costas. Você tem que ter uma aptidão psicológica que é atestada por um psicólogo da Polícia Federal. Enfim, tem uma série de regras. Essas são as regras que impedem a compra de armas, ou que orientam, ou que organizam a compra de armas. Não é a alíquota, entendeu? Não é que baixou o preço do chiclete, você vai lá e compra. Não, tem uma regra que diz quem pode ter, quem não pode ter, como não pode ter, o que tem que fazer. É isso que define. Não é feito um celular, ficou mais barato, você vai lá e compra, porque não tem que ter regra nenhuma. Não tem que ter nada para comprar um celular. Mas para comprar arma tem. Para comprar carro tem regra. Para comprar arma tem mais regra do que para comprar carro. Então quando você baixa a alíquota, isso é uma discussão de economia,
Não é uma discussão de Lewandowski, não é uma discussão de Fachin, não é uma discussão de Carmen Lúcia, não é uma discussão de Luiz Fux, não é uma discussão de Gilmar Mendes. Então esses caras, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles resolveram fazer política pública. Então eles acham que eles têm o direito de fazer um negócio desse, o que é uma loucura. Porque o político é eleito e ele tem que prestar contas pelo que ele faz ao eleitor. Só que logo o político aprende o seguinte: eu posso dar uma banana para o eleitor tranquilamente, eu não posso dar uma banana para o TCU, eu não posso dar uma banana para a CGU, eu não posso dar uma banana para a AGU, eu não posso dar uma banana para a CVM, eu não posso dar uma banana para o STJ, para o STF, para os tribunais de justiça. Então o público a quem deve prestar contas o político passa a ser o Ministério Público, o Poder Judiciário e esses órgãos todos de controle. Terminou em U, é confusão também. São eles que mandam no Brasil. São a eles que os políticos prestam contas. E a nós? Ele não tá nem aí, dane-se, esses caras não são importantes, porque o eleitor só vai encher meu saco ou me cobrar daqui 4 anos. Mas daqui 4 horas, daqui 48 horas, se eu não mandar as informações que o Lewandowski está pedindo, eu vou ter um problema com esse cara, eu que vou ter um problema com o Edson Fachin, eu que vou ter um problema com a Carmen Lúcia, com o Luiz Fux, com o Marco Aurélio Mello, com essa gente toda, com o Alexandre Moraes. Eles fazem o que eles bem entendem. Eles mandam no país. O que é um absurdo, é uma distorção. O Supremo Tribunal Federal se presta a defender a Constituição, não atacar os governos. Fiscalizar o governo não é tarefa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria, e feliz do Brasil se um dia acontecer isso, calar a boca. A hora que alguém entrar com uma ação no Supremo, falar: isso é problema de vocês, isso não é um problema constitucional. Não quero saber. Então, a Constituição brasileira escreveu que não pode Câmara e Senado reelegerem seus presidentes. O Supremo Tribunal Federal resolveu que vai reinterpretar e que vai interpretar. E gastaram uma sessão para discutir isso e no final, por 6-5, vingou o que está escrito. Tinha cabimento gastar dinheiro nosso, gastar tempo do Brasil, criar expectativa para discutir o que não deve ser discutido. Então o Supremo tem que dizer: olha, esse artigo da Constituição eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Aqui não vamos discutir isso, que é um passo que existe na Suprema Corte Americana. Quando um tema vai ser discutido na Suprema Corte, ou quando alguém pleiteia a discussão de um tema na Suprema Corte, faz um pedido de até 30 páginas. Não é 35, 30. E a Suprema Corte decide, vamos ou não vamos discutir. Se elas decidirem que não vão discutir, o assunto não vai para o Supremo Tribunal Federal, aliás, Suprema Corte. Aqui não. Alguém demandou, tem que ter o juiz discutindo. É ridículo. 3 num dia, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Como é que pode o governo Bolsonaro governar, ou o governo estadual desse ou daquele governo, ou o próximo presidente que virá, ou o prefeito da sua cidade governar, se tem um Ministério Público e um Poder Judiciário que se sentem no direito de tomar decisões que bem entenderem, com base naquilo que eles entendem que é constitucional ou não. Ativismo atávico. Até o cara que é garantista é ativista. Forma entre os garantistas e é ativista. Só que ele é um ativista do tipo garantista. Então ele é ativista para dar uma leitura que ele entende que a Constituição tem que ter. Agora, calar a boca, que é não se manifestar, não vou me meter, não vou palpitar, não vou julgar, isso não existe no Brasil. Atenção, Câmara dos Deputados, atenção, Senado Federal, está na hora da gente pegar e reorganizar o formato de funcionamento do Poder Judiciário. Não pode qualquer coisa que chega no Supremo ter que ser decidido por aqueles 11 senhores. Primeiro que não foram eleitos para isso. Eles foram eleitos, e aí foram escolhidos por um poder derivado do eleitor, o presidente da República, que representa, no caso do Bolsonaro, 58 milhões de votos, o Senado brasileiro, que representa também, somado, vai ver lá, tem 50 e tantos milhões de votos também, o desejo da sociedade, através dos seus representados, seus representantes, escolhe alguém que vai ficar lá muito tempo e que vai prestar contas, não à sociedade, mas à Constituição Federal. Então,
O que aconteceu ontem foi uma prova de que se a gente bobear, e isso é feito unha, tem que cortar sempre, a gente tem que apontar, a gente tem que reclamar, a gente tem que pressionar, a gente tem que cobrar. E cobrar da casa que interessa, que é a casa legislativa brasileira, que é a Câmara e que é o Senado. Entrem nessa história. Isso é uma perdição. As distorções da Lava Jato, porque ela tem uma grande contribuição ao país, vêm dessa interpretação torta, ousada para alguns, mas completamente inconstitucional. É inconcebível que os lavajatianos desse planeta lavajatiano, que acha que é formado por intocáveis, possa fazer o que bem entender com a vida das pessoas, culpadas e inocentes. E que um Supremo Tribunal Federal possa fazer o que fez ontem. O senhor tem 48 horas para botar data. Aí o Pazuello põe qualquer data. Aliás, se esperar do Pazuello qualquer coisa muito coerente não vai fazer sentido, porque péssimo administrador. Aí ele põe uns números lá, 22 de abril, faz que nem o Dória, né? O Dória disse que a vacinação vai começar no dia do aniversário de São Paulo, que é para ser bem marqueteiro, 25 de janeiro, põe lá, 21 de abril, põe uma data qualquer, sei lá, 13 de maio, 23 de maio, põe a data que quiser, que é quando vai começar a primeira etapa vai demorar 45 dias, e a segunda vai ter, e se atrasar, vai caber prendeu o Pazuello porque atrasou, sabe? E se antecipar vai prender o Pazuello porque antecipou? É ridículo. O ministro Lewandowski devia ter vergonha de dar uma decisão dessa. Devia ter uma vergonha. Quem pediu, ele devia mandar plantar batata. Vai plantar batata. Não me enche a paciência. Deixa eu trabalhar. Eu sou um homem sério, eu sou um juiz togado. Tô aqui, pô, com essa capinha preta aqui, tá vendo? Eu que mando. Mas não. Então tem uma situação ridícula. E ontem ela apareceu em 2 ocasiões. Na da Carmen Lúcia está mais do que certa, porque essa investigação tem que ir a fundo, porque é muito grave a denúncia.